A gente vai supor que, mantendo P fixo, que se moverá sobre a curva em direção a P. A gente vai fazer isso. O que vai acontecer? A inclinação da reta S, variará tendendo para um valor limite constante. Outra, esse valor limite constante é chamado inclinação da reta tangente a curva no ponto P, ou também inclinação da curva em P. Então, como é que a gente vai ver isso no gráfico? Então, aqui, eu vou apagar isso aqui, tá? Não sei se eu apago ou eu faço um outro gráfico. Eu vou fazer um outro gráfico lá embaixo para não apagar esse aqui. Então, eu vou fazer o mesmo gráfico aqui, tá? Mas não vou apagar aqui. X, Y, 0. Vou marcar aqui meu ponto A, onde a curva Y está definida, meu ponto B, tá? Vou marcar aqui esse ponto e esse ponto, esse ponto e esse ponto. Eu vou passar a minha curva, né? A minha curva Y, que ela faz esse movimento. Acho que ficou feio, não é isso não. Pronto, minha curva Y. Vou marcar meu ponto P, né? Meu ponto P, ele está aqui. Meu ponto P. Deixa eu apagar aqui, que não é isso. Tá. Aqui. Bem aqui meu ponto P. E bem aqui o meu ponto Q, né? Tá aqui meu ponto Q. X1, X2, Y1, Y2. Pronto. Apagar aqui, apagar aqui. Bom, entre P e Q eu tenho uma reta, né? Eu tenho uma reta. Essa reta aqui, ó. Ih, errei.
essa reta. E Q está em X2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto Q andar pela curva. Ele vai seguir um caminho, tá? Como diz aqui, ó. Então, agora a gente vai supor que mantendo P fixo, vamos manter P fixo e Q vai se mover sobre a curva até P. Então, o que vai acontecer com o ponto Q? O ponto Q, ele vai... Não era para fazer isso. Eu apaguei sem querer. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Botar retinha. Pronto. Vamos lá. Então, esse ponto Q, ele vai fazer isso. Ele vai até encontrar P, tá bom? Então, o ponto Q vai estar aqui. Ele vai estar aqui, aqui, aqui e aqui, até ele chegar nesse ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá fazer outras posições aí para o ponto Q, tá? Então, eu vou fazer outras posições aí para o ponto Q. Vou colocar aqui um pontinho. Esse ponto, ele tá... O ponto Q tá se movimentando. Eu tô dando outras posições aqui para o ponto Q, tá bom? E vamos fazer as retas aqui referente a essa nova posição do ponto Q, tá? Então, primeiro aí, nessa outra posição, eu vou fazer uma reta azulzinha. Então, daqui, ó, ele vai fazer isso aqui. Ih, errei. Vamos lá. Tá aqui, ok? Quando ele foi para essa outra posição, o que aconteceu com o X2? O X1 é constante, porque o P não se movimenta. Olha o que está acontecendo com o X2. Agora, eu tenho um novo X2, olha. Um X2 linha. Vou chamar X2... O que foi que aconteceu aqui? Deixa eu apagar aqui. Ai, meu Deus, não é isso. Aqui, vamos lá, marcar o ponto novo X2. Cliquei na borracha. Esse novo X2, eu vou chamar X3, tá? X3. Esse X3, ele é menor que X2, né? Ele é menor que X2. Pronto. Agora eu vou passar o Q nesse ponto aqui, ó, tá? Vamos lá, passar uma reta S, a nova reta S. Vou fazer essa reta S de rosa. Vamos lá. Então, vai ser daqui pra cá. Pronto. Feito isso, eu vou marcar agora o X2 nessa nova posição de Q. Então, o Q tá aqui, ó. Uma nova posição aqui para o Q. É um X4. E o X4, ele é o quê? Menor que X3, logo menor que X2, ok? Pronto. Vamos agora passar pelo outro ponto. Aí, eu vou pegar uma cor aqui, deixa eu ver. Pegar esse, nem tenho mais cores. Pegar essa cor aqui. Então, vamos lá, numa nova posição. Aqui, ó. Ainda não é isso. Vou ter que fazer um zoom para poder observar melhor. Então, é isso aqui, ó. Ih, não foi. Foi. Então, tá aqui a nova posição da minha reta S, né? Quando ela foi para essa nova posição, eu vou marcar um novo posição do Q, né? Em X, tá aqui, ó. Tá andando. O ponto Q tá saindo de lugar. Então, aqui eu tenho um X5, olha.
Esse x5, ele é menor que x4, que é menor que x3, que é menor que x2. Eu ainda tenho esse outro ponto bem aqui, olha, para passar, ó, esse aqui. Vamos lá passar nesse ponto. Eu vou passar nesse ponto essa cor bem evidente aqui. Deixa eu ver uma cor bem evidente, vou passar essa. Vamos lá, vou ter que fazer um zoom aqui, tá? Para poder a gente ver isso. Então, é isso aqui, ó. Não, ele saiu fora. Ih, não vai querer. Tá aqui, tá? Então, a nova posição aqui da minha reta S. Aí, eu vou marcar o ponto X, né? Para essa nova posição do ponto Q, que está bem aqui, ó. Que vai ser o meu X6. O meu X6, ele é menor que X5, né? Que é menor que X4, que X3, que X2, que X1. O que que a gente observa aqui entre o X6 e o X1? Olha, vamos fazer um zoom aqui para poder marcar esses pontinhos que estão muito próximos. Então, aqui, deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho ponto A, aqui eu tenho X1 e aqui eu tenho X6, tá bom? Então, deixa eu ajeitar aqui, que tá muito próximo. Aqui é A, aqui é X1 e aqui é X6. Pronto. Ó, tá aí. O último ponto agora que ficou foi o X6, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho o X1, aliás, o X1, eu tô no X1. Não tenho mais o que o X1 eu já tenho a reta P, então eu vou ter o ponto PP, né? O P e Q no mesmo ponto X1. Então, se eu for aqui passar uma reta nesse ponto X1, eu vou passar de... já não tenho mais essa cor aqui. Essa cor, pronto. Então, aqui, ó, se eu fizer, eu vou ter só isso aqui, ó. Bem aqui. Ele... Ó, vamos ver. Tem que ser isso aqui. Eu não vou conseguir. Aí, seu jeito de fazer sem isso aqui. Tá aqui, tá? Então, é isso aqui. Não tenho como... Deixa eu aumentar a ponta aqui. Quem sabe... Tá aqui. Tá aqui, ó. Esse último aqui, posição de Q, ela passou somente no ponto P, somente em X1. Então, agora a posição, né? A nova posição de Q foi o ponto X1, ok? E aí, a gente observa que X1 é menor que X6. E aí, eu fui tendo variações de ΔX, né? Novas variações de ΔX. Então, a variação de ΔX, no início, era o quê? X2 menos X1. Depois, eu passei a ter X3 menos X1. Depois, eu tive X4 menos X1. O outro ΔX, vou chamar aqui ΔX0, ΔX1, ΔX2, ΔX3, no ΔX3. Vai ser X5 menos X1, né? Um ΔX4 que vai ser X6 menos X1. E eu vou ter um ΔX5, que foi a minha última aí, que é essa reta roxinha aí, que é um X1 menos X1, né? Que dá 0. Aqui dá um número pequeno, tá? Onde a gente pode observar que esse ΔX4, ele é o quê? Menor que ΔX3, que é menor que ΔX2,
que é menor que ΔX1, que é menor que ΔX0. O que foi que aconteceu com os ΔX? E o ΔX5 tendeu para próximo de zero, tá? Não necessariamente zero, próximo de zero, bem dizer. Então, conforme o ΔX tende a zero, o que acontece? Eu vou ter inclinação da reta S no ponto P em relação à curva, a inclinação em relação à curva, tá? E aí, esse valor limite é chamado inclinação da reta tangente à curva no ponto P. Então, esse valor, essa curva aqui, ó, essa curva bem aqui, essa aqui, ela é chamada de inclinação da curva em P. E ela passa somente no ponto P, tá? Somente no ponto P pertencente da curva. Por exemplo, essa curva amarela aqui, essa reta amarela, ela passa em quê? Entre P e Q. Essa curva azul, entre P e Q. Uma outra posição de Q. A rosa, entre P e Q, numa nova posição de Q. A laranjinha, entre P e Q, né? A verdinha, entre P e Q. Bem aqui, nesse ponto, eu só tenho essa reta aqui passando somente em um ponto, né? Que é o ponto P. E esse ponto P, ela não corta dois pontos, então a gente diz, então, que é a inclinação da curva em P, tá? Então, fica aí isso para vocês. Então, agora, a partir dessas considerações, né? Então, a gente já viu aqui, né? Foi estabelecido que a gente vai fazer a definição, definir a inclinação de uma curva, encontrar a equação da reta tangente, e agora sim a gente vai poder introduzir a definição de derivada, tá? Então, vamos